É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. A paz do Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Como o Brenner falou, né? Nós somos desafiados todos os dias, né, a proclamar o Evangelho e dizer que não é uma missão fácil, mas eu posso garantir que é a melhor missão que nós poderíamos ter. Né, eu estava ali prestando atenção nas letras das músicas que nós cantamos e é surreal que quando Deus deseja falar aos seus filhos, tudo coopera para que a mensagem dele crie um ambiente propício. Porque eu estava pensando nessa palavra essa semana e eu falei assim, Senhor, isso aqui me confronta tanto, é tudo sobre o que eu venho pensando há tanto tempo. E essa mensagem sempre paira na minha cabeça quando eu estou lendo os evangelhos. E hoje, quando eu cheguei aqui, eles começaram a cantar, Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui, vou te adorar, o meu prazer é te servir. Eu acho que nós não somos tão mentirosos e hipócritas quando estamos cantando. E eu falei assim, tem letras de músicas que eu não canto porque eu sei o que aquilo vai me custar. E aí a gente louva aqui na frente, é lindo, é maravilhoso, mas o quanto disso é a nossa verdade? Deus te chamou, você disse, eis-me aqui, mas a gente realmente temos prazer em adorar e em servir? Isso realmente faz parte da nossa vida? Então, eu estava ali pensando, eu não sei nem como que eu vou fazer a introdução da mensagem que Deus ministrou ao meu coração. Mas as duas letras das músicas que foram louvadas aqui, tem tudo a ver com aquilo que Deus ministrou no meu coração essa semana. E nós, como jovens, né, a maioria que estamos aqui, adolescentes, juniores, precisamos entender e separar algumas coisas. Que o Evangelho, ele é o Evangelho do Cristo Jesus. E hoje o meu maior desejo é que vocês escutem aquilo que Cristo quer ministrar ao coração de vocês. Não tem a ver com a Carol, porque eu não posso nada. Eu não posso fazer nada por vocês. Eu não posso salvar vocês. Eu sou um simples instrumento de Cristo Jesus, como o Brenner falou. Eu sou o sal e eu sou a luz que Cristo colocou aqui, nesse dia, nesse momento. Eu sei que tudo coopera para que a nossa atenção, para que os nossos pensamentos sejam levados para longe desse momento. Mas essa semana, a minha oração fosse que Deus semeasse no coração de vocês a necessidade, o desejo, a fome, a sede de ser completamente diferente. Que não seja mais um culto wave, porque nós já estamos em agosto. Quantos cultos waves nós já viemos? Quantas palavras ministradas maravilhosas aqui nós já ouvimos? Quantas vezes nós já nos ajoelhamos nesse altar e choramos? E saímos daqui até ali a porta, dizendo, não, agora sim, eu vou mudar, eu vou fazer. Só que quando chegou ali no pátio, nada mudou. Nem precisou botar o pé do lado de fora. Só que nós nos acostumamos a nos emocionar. Só que hoje o convite de Cristo não é mais sobre emoção, não é mais sobre performance. Eu não sei se vocês conseguem ter a noção que nós estamos chegando no fim. E não tem mais tempo. Não dá mais para ser cristão aqui dentro, não tem como mais ser luz aqui dentro, sal aqui dentro, saber todo o discurso, toda a teoria, e isso não ser aplicado lá fora. Porque Jesus não é o Jesus que está só aqui dentro. Ele é o Jesus que está na sua casa, na sua escola, na sua família. Então as coisas precisam mudar.
E também, se não mudar, triste para você, porque você vai perder as suas 2 vidas, essa e a por vir. Então não é mais tempo, porque a gente vive uma juventude que não quer sentir dor, que não quer ouvir a verdade, que não quer ser confrontada. Então você escolheu Jesus errado. Porque se você está aqui, e se você louvou, eis-me aqui, vou te adorar, precisa estar dentro daquilo que Ele nos deixou. E não é mera teoria, é a prática e a verdade. E Ele tem nos chamado para andar no caminho estreito. E eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo aqui um discurso que, Carol, você não sabe o que você está falando, do que você está vivendo. Eu sei, porque eu também vivo. Porque todos os dias eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu encontrei no Senhor a força que eu preciso. E vocês também precisam encontrar esse caminho de redenção, esse caminho de se ajoelhar perante Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui de verdade. Eu não quero mais viver de aparência, eu não quero mais viver de performance, eu não quero mais viver olhando para o outro, mas eu quero que o meu olhar seja totalmente colocado em Ti, de onde ninguém, nada consiga me alcançar, a não ser o Seu amor. Amém? Eu quero ler com os irmãos em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos 1, 16, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. No mesmo instante, no versículo 18 diz: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Toda vez que eu leio os evangelhos, esse versículo mexe profundamente com o meu coração. A pergunta sempre foi: o que eles viram, o que eles sentiram, o que Jesus Cristo mostrou, falou, propôs a esses homens, que imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. Num subtexto aí, da sua Bíblia, diz que essa passagem é relatada em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Cada um descreve esse momento. Nós sabemos que, depois de uma noite frustrada, Pedro estava recolhendo as suas redes. Jesus chega para ele e fala assim: lança a rede para o outro lado. Ele fala assim: não, olha, Jesus, eu passei a noite toda pescando, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E naquele dia foi a maior pesca da vida de Pedro. Imagina comigo. A maior pesca, o mais famoso pescador daquela região. Vamos dizer que ele teria ficado milionário com aquela pesca. E ele largou tudo aquilo para seguir a Jesus.
E isso sempre parou na minha cabeça porque eu perguntava para Jesus, como assim ele largou tudo que ele tinha uma família, ele tinha um momento de ápice da sua história, e ele viu em Cristo alguém que valia a pena largar toda aquela estima, todo aquele momento de glória, todo aquele valor que ele ia receber para seguir um homem aparentemente que não tinha nada. E nós não somos como Pedro? Você estava lá na sua vida, talvez uma vida não tão boa, não tão prazerosa, e Jesus passou por você, olhou para você e disse, siga-me. E aí a minha pergunta é, por que vocês seguiram a Jesus? O que ele te ofereceu? O que ele propôs para você para que você estivesse aqui hoje? Para que você se rendesse a ele? Para que você se batizasse? Para que você tivesse um compromisso de estar aqui todos os domingos? Para que você tivesse um ministério? O que te chamou a atenção nele? Não precisa me responder. Mas cada um sabe em que momento Jesus chegou na sua vida e fez esse grande convite. Mas existe um ponto nessa história. Ninguém vem a Cristo sem antes não entender qual pecador e imerecido desse amor você é. Porque se você está aqui e você ainda não entendeu que você precisa se arrepender e ter um encontro verdadeiro com Ele, você só se encontrou com algo, mas não é a totalidade. Porque um encontro com Deus implica renúncia. E talvez você ainda não tenha seguido Ele com tudo, porque você não tem renunciado com aquilo que te afasta dEle. Com aquilo que tem te roubado de perto dEle. Porque o chamado de Deus é um chamado de morte, é um chamado de cruz. Hoje a gente estava conversando sobre isso, porque Ele fala assim, ó, negue-se, carregue. Ele não te obriga a carregar essa cruz. Você pega essa cruz e você caminha com ela. E por que nós estamos caminhando com essa cruz? O que tem nos trazido até aqui? Que tipo de chamada é esse que faz a gente renunciar? E que tipo de chamada é esse que, se você ainda não renunciou, você tem vindo para cá todos os dias ser igual? E quando eu olho para a minha vida, por muitos anos, eu achei que eu tinha sido chamado por Jesus Cristo. Mas eu só tinha vindo até Ele pelos meus próprios interesses. Porque eu estava muito interessada que Jesus me desse um casamento, que Jesus convertesse o meu pai, que era a pessoa que me tirava mais a minha paz. Porque era tudo sobre mim. E está errado, Carol? Não. Mas não é mais tempo de viver sobre você, porque tem tudo a ver com Ele. Se você estiver aqui e não for sobre Ele, nós estamos vivendo isso daqui de forma muito errada. Nós temos falhado no nosso chamado imediato. Se alguém, há uns 4 anos atrás, me falasse, Carol, um dia você vai estar na frente de jovem, ministrando, falando da palavra do Senhor, eu ia falar assim, você está louco. Nunca, jamais. Hoje eu até falei para a Paty, né? Eu falei, Paty, aí, como foi de manhã? Ela, ai meu Deus, desesperador, sei o quê. Falei, é isso, eis-me aqui. Sabe por quê? Eu estava pesquisando. E no dia dessa pesca, dizem os historiadores que tinham 330 barcos no mar da Galileia. Por que Jesus chamou aqueles 4? No meio de 330 barcos, quantos homens tinham naquele lugar? Milhares. E aí eu fiz uma pesquisa que em novembro desse ano teremos 8 bilhões de pessoas na face da Terra. 8 bilhões. 8 bilhões de barquinhos. E por que você acha que você foi escolhido?
Porque não é sobre você. Porque não é sobre as suas habilidades. Porque não é sobre a sua muita sabedoria. Não é sobre a teologia. Não é sobre o que eu posso. Porque tem tudo a ver com Ele. Ele poderia chamar o mais preparado, Ele poderia chamar o mais estudado, Ele poderia chamar o melhor, da melhor classe, mas Ele chamou aqueles pescadores, e hoje Ele também está te chamando e falando assim: ei, eis-me aqui, larga tudo e vem. Só que nós temos olhado para as nossas habilidades, para os nossos dons. E aí eu pergunto, quem te deu o dom? Quem te deu a habilidade? Então, é sempre desafiador tudo que nós fazemos dentro da casa do Senhor. Mas nós estamos fazendo para quem? Por quem? E a história não é que Pedro, um dia ele era pescador de peixes e outro dia, quando ele acordou, ele virou pescador de homens. Eu tenho uma história para te contar. Ele chamou. Eles aceitaram um convite, mas no outro dia, pareceu tudo igual. Porque primeiro nós precisamos passar por um discipulado. Nós precisamos comer com Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo e ser exatamente como Cristo. E não é uma história de derrota. Porque nós conhecemos a história de Pedro, de várias vezes que ele teve momentos de fala muito boas e momentos que ele foi impossível. E também teve momentos que ele falou: Jesus, olha, eu não vou te negar, eu vou contigo, eu vou morrer. E nós sabemos qual é a história de Pedro. Mas não é sobre essa história que eu quero contar. Eu quero contar a história do Pedro, que naquele dia aceitou aquele convite do siga-me. E foi. 3 anos se passaram. E nada aconteceu na vida de Pedro. Mas aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Atos 3, nós vemos um Pedro num discurso cheio de poder, de autoridade da parte do Senhor. E o que acontece? 3.000 pessoas se convertem. Sabe você, no seu barquinho, onde Deus te chamou e você falou assim: Senhor, só tenho esse pequeno barco, eu não sei falar como Moisés, eu não sei o que eu vou dizer. Não interessa, porque quem fez tudo foi Ele, e hoje Ele só está te chamando para você andar com Ele, para você aprender com Ele. Aprenda de mim que sou manso e humilde. E aí você vai andando com Ele, e o que vai acontecendo? Você vai se tornar um com Ele. E lá na frente, quando você tiver a oportunidade de pregar quem Ele é, você vai olhar para aquela multidão de pessoas e falar assim: por que eu não aceitei esse chamado antes? Porque daqui de cima eu olho para a cara de vocês, talvez nesse momento vocês não estejam entendendo, talvez na sua mente está passando outras coisas, mas um dia eu vou ver vocês aqui de cima falando: por que eu não entendi antes? Por que eu não quis antes? Porque esse é o chamado mais especial da vida de uma pessoa, que é ser pescador de homens, pregador do Evangelho. Porque você pega a palavra de Deus e sai proclamando por aí, e você diz: não tem nada a ver comigo, mas vai chegar um dia do meu rei, do meu redentor, e nós seremos todos um com Ele, e não terá mais dor, não terá mais lágrima, não terá mais nada. Nós seremos um com Ele, e essa é a maior mensagem do Evangelho, que você vai ter uma vida, e vida de abundância, se você se arrepender e seguir esse chamado. Não tem nada melhor do que você proclamar o Evangelho e você ver as pessoas te olhando sedentas, famintas, e você fala assim: por que eu não fiz isso antes? Como Jeremias diz: há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ele ia lá proclamando a mensagem do Evangelho, chorando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o tempo. E esse é o nosso tempo. É o tempo dessa geração se levantar, como João Batista dizer: arrependei-vos.
é para as nossas redes sociais, é para a nossa vida, é para a nossa família estar escutando esse evangelho, mas nós estamos com medo. Eu sei, eu também já tive medo. Eu também já tive medo de pensar que ninguém vai gostar de mim, isso é chato, toda hora falar sobre isso, eu estou sendo chata. Mas qual é a melhor mensagem que nós poderíamos passar? Se não fosse o Evangelho de Cristo Jesus, que traz o morto à vida. Antes você estava lá no seu barquinho, morto. Porque não existe vida sem Cristo. Não existe um viver sem Ele. E aí você estava lá no seu barquinho, no meio de 8 bilhões de pessoas. E Jesus olhou para você e te chamou dessa morte para a vida. E não para uma vida de qualquer maneira, mas uma vida de propagador de quem Ele é. Talvez a sua história seja a história de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Eu não sei se todos que estão aqui conhecem essa história. João Marcos, sobrinho de Barnabé, viajou com Paulo e Barnabé. Não sei o que aconteceu no meio do caminho. E ele quis voltar dessa missão. Lá em Atos 15, 35, se eu me recordo, diz que tem uma próxima viagem em que Paulo, de jeito e maneira, quer levar João Marcos. Não sei o porquê. E aí Paulo e Barnabé se separam. Só que talvez essa seja a sua história. Porque um dia foi a minha. Um dia um Paulo olhou para mim e me rejeitou. Porque eu não superei a expectativa que ele colocou sobre mim. E aí eu tive que tomar outro rumo. Tudo bem, porque as pessoas são falhas. Mas em 2 Timóteo 4:11, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. E ele diz assim, ele está escrevendo uma carta para Timóteo e ele diz assim, olha, manda trazer Marcos, porque ele me é útil. E a mensagem de Jesus para você é, manda-me trazer essa pessoa, porque ela me é útil. Porque não são as pessoas que decretam quem você é Jesus Cristo. E aí, pelos relatos de Pedro, João Marcos está escrevendo essa carta. Esse evangelho, na verdade. E nós sabemos que cada evangelho é escrito para um público. E ele está escrevendo para o público, mostrando Jesus como servo. E é isso que nós somos de Jesus, servos. Mas eu quero dizer uma coisa, pontuar para vocês. Não tem como servir a Jesus Cristo sem relacionamento com Ele. Senão você vai estar aqui cumprindo uma tabela. Antes de você ser servo, antes de você agir naquilo que o Senhor deseja, você precisa ter um relacionamento com Ele. Não tem como servir ao outro sem conhecer quem você está servindo. Porque senão a gente vai estar aqui trocando figurinhas, porque daqui a pouco o irmão vai falar algo que eu não gostei, que eu não disse, e não vai ter perdão, e não vai ter reconciliação, vai ser só alguém mandando e alguém fazendo, e o nosso coração não vai estar naquele que nos chamou. Só que muitos de nós temos vindo para o reino, temos vindo para a nossa igreja, para servir na nossa família de qualquer maneira. Porque não é por performance. Porque quando você tem um coração transbordando Jesus Cristo, toda a sua obra vai transbordar dele. E aí, quando você estiver fazendo qualquer coisa, você vai pensar, eu estou fazendo para Jesus. Mas eu sei, vai ter uns Paulos, perdoa.
Porque ele também erra, porque você também erra. E ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim para a gente hoje: você está magoado? Você está triste? Que alguém não te tratou da maneira que você acha que deveria ser tratado? Talvez alguém olhou para você e disse que você não era útil. Mas hoje não é mais tempo da gente se esconder atrás dessas nossas desculpas. Hoje a pergunta de Jesus para nós é: ei, segue-me. Vem. Larga tudo. Larga os seus medos. Larga as suas dores. Larga as suas dificuldades. Tira os seus olhos de você mesmo e coloca os seus olhos somente em mim. Porque desde esse momento, desse dia, que eu entendi que o meu barquinho estava lá, no meio de 8 bilhões de pessoas, e Jesus olhou para mim e falou assim: segue-me, é porque ele já tinha preparado tudo. E eu não precisava fazer mais nada a não ser me render a esse amor. Não tinha mais nada a ser feito, porque quando ele te chama, ele mesmo provê. Porque quando ele te chama, ele mesmo prepara o caminho. E não é só um caminho de algodão doce, de coisas boas, mas é nessas dificuldades, nessas dores, que você encontra alívio, você encontra perdão, você encontra amor. Deus te restaura a sua família, Deus restaura suas emoções, Deus restaura a sua mente, Deus restaura o seu coração. Ele faz tudo novo. E não precisa mais você ficar apegado às coisas do passado. Sabe quando a gente vive um relacionamento ruim, e aí quando alguém faz uma coisa parecida, você fala: não, eu vou embora porque ele parece com fulano. Não tem mais isso. Porque ele é o Deus que transforma todas as coisas. Ele olhou para você. Ele tem olhado para nós todos os dias. Para uma geração que tem tudo e mesmo assim parece que não tem nada. Uma geração sem controle. Mas ele está falando assim, que acha que tem um controle da sua vida, mas está totalmente descontrolado. Eu sou assim. Não é um discurso de alguém perfeito. É um discurso de alguém imperfeito que todos os dias tem tentado ser aperfeiçoada. E nós temos visto tantas pessoas, tantas coisas acontecendo, quantas forças têm suprido a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, tudo tem suprimido para que a gente abandone, para que a gente olhe para trás, para que a gente largue a nossa cruz. Mas hoje é o tempo de fazer diferente. Quando você... Eu vou reformular o que eu vou falar. O meu maior desejo para vocês hoje é que vocês saiam daqui diferente. Parece clichê isso que eu vou falar. Mas que, se você não tem entendido nada dessa mensagem, se talvez você tivesse aqui, falou: Carol, tudo que você falou aí, eu não entendi nada, eu não pensei em nada, eu não consegui pescar nada. Eu quero deixar uma super dica. Leia a palavra. Talvez você não me entenda. Talvez eu tenha interpretado coisas que fazem sentido para mim. Mas pegue esse evangelho, se assente, peça a Deus fome, desejo, vontade, que todas as palavras que estejam aqui fluam para dentro de vocês e não seja para que a sabedoria de vocês aumente, que não seja para vocês ganharem discussões na internet ou com qualquer outra pessoa, não seja para que vocês usem essa palavra para poder
se confortar de coisas erradas, de coisas pecaminosas, mas que ela seja a lâmpada para os pés de vocês. Estamos chegando ao fim do tempo, onde o engano nos levará para fora da igreja, para fora do contexto. Eu tenho certeza que não é a condição de vocês. Eu tenho certeza que se cada um de vocês está aqui hoje, é porque Deus preparou esse momento para que o barco de vocês tivesse parado nesse mar e Ele olhasse para você e falasse assim: ei, improvável, é você que eu estou chamando. Ei, você que não se sente amada, é você que eu estou chamando, porque eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor. Ei, você que está servindo a Deus de qualquer maneira, eu vou te mostrar como é o servir. Vem, anda comigo. Olha, aqui a cura, aqui a exortação, aqui o milagre. Ei, vamos andar aqui junto comigo e eu farei você pescador de homens. E você não vai ser mais qualquer um na multidão. Como o Brenner falou, você vai ser o luzeiro, você vai ser o sal. E não porque você vem aqui todos os domingos, mas porque você vai ser a palavra viva e eficaz. Então, tudo quando chegar, tudo para você, todas as dúvidas, todas as dificuldades, você vai estar amparado naquele que é a verdade. E aí tudo vai ter um peso diferente para vocês. Então a palavra do Senhor diz: um chamado imediato para cada um de nós. E não adianta a gente cantar. Não adianta a gente cantar. Cantar é bonito, mas viver é mais ainda. Deus te chamou, eu disse: eis-me aqui. O quanto disso é verdade? Eis-me aqui, não, mas eu não vou me envolver não, porque não, isso aí não é para mim. É para você. Deus te chamou, eis-me aqui. Não, mas isso daí eu não sou boa nisso, porque Deus te chamou, confia nele. Porque você só acha que não consegue, que não pode, porque você está confiado em você mesmo. Era impossível, era improvável que eu estivesse aqui hoje. Mas Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Realmente é o prazer de vocês servir a Deus? Então, a resposta da pergunta é diferente. Deus te chamou e você tem respondido esse chamado imediatamente? Porque se o seu prazer é servir, você vai dizer sim. Mas se o seu prazer estiver relacionado a qualquer coisa que está fora de Cristo, você vai fazer igual o jovem rico. Quem lembra da parábola do jovem rico? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele era esperto, porque ele achava que ele estava certo. Ele não fez uma pergunta inocente. Ele fez uma pergunta pautada naquilo que ele já estava vivendo. Ele falou assim: olha, eu cumpro tudo, todos os mandamentos. Então eu te peço uma coisa. Doa tudo o que você tem e segue-me. E o que o jovem rico fez? Foi embora. Que a sua história não seja a história do jovem rico. Que hoje, quando Jesus te chamar, você diz: eu vou largar tudo imediatamente, porque eu achei um tesouro muito maior. Eu achei uma pérola de um valor tão grande que não tem como comparar. Você está dando o seu nada para aquilo que equivale tudo. E não há outro lugar melhor que você poderia colocar a sua vida do que em Cristo. Então, diferente do jovem rico, nós não seremos um cumpridor de lei. Não tem como, porque não tem como cumprir a lei à risca. Por isso que Jesus se sacrificou por nós. Então, que a sua história não seja a história do jovem rico, mas que a sua história seja a história de Pedro, que mesmo em tantos erros, o seu fim foi pregando o evangelho e morrendo invertido, porque ele não era digno. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu vou pedir a Paty para louvar.
E aí, pode ficar de pé, gente. Espero que quando vocês forem louvar essa música, vocês prestem atenção na letra. E se realmente o que está sendo louvado é a verdade do seu coração, que se cumpra. E se ainda não for a verdade do seu coração, que o Senhor te ajude a cumprir. Porque o nosso desejo é que todos alcancem esse ministério, que é o ministério de proclamar o Evangelho. Da tua soberania, se o viver é Cristo, Vamos fechar os nossos olhos? Eu morrerei para esse mundo, prefiro o teu nome acima do meu. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Chamado a um relacionamento mais profundo. O Senhor tem nos chamado, ó Pai, a deixar tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida plena em Ti. Senhor, nós estávamos perdidos, nós estávamos, ó Pai, caídos, ó Pai. E o Senhor olhou para nós, o Senhor viu, Senhor, em nós algo que ninguém jamais viu. E o Senhor nos chamou para sermos cooperadores da Tua obra. Senhor, não tem, Senhor, nada a ver com nós. Não tem a ver do que nós podemos fazer ou sobre aquilo que nós podemos produzir. Senhor, tudo o que fazemos tem a ver com quem Tu és, tem a ver com o Teu reino, tem a ver com a Tua vontade. Senhor, Deus, quero Te pedir, Senhor, nessa tarde, ó Deus, que se há, Senhor Jesus Cristo, pessoas aqui que têm olhado para si, que têm olhado para suas imperfeições, que têm olhado para as suas fraquezas, que têm olhado para os seus medos e não têm cumprido, Senhor, Teu chamado. Hoje nós Te pedimos, ó Pai, trata-nos segundo a Tua vontade. Muda, Senhor, o nosso olhar. Que tenhamos, Senhor, a vontade, ó Deus, de cada dia mais nos derramarmos, Senhor, em Ti. Que tenhamos sede, que tenhamos fome, que tenhamos, Senhor Jesus Cristo, uma necessidade de proclamar o Teu Evangelho. Seja, Senhor, na nossa família, seja nas escolas, na faculdade, que venhamos ser conhecidos como proclamadores do Evangelho de Cristo. É o Senhor que capacita, é o Senhor que prepara, ó Deus. Não nos deixe, Senhor Jesus Cristo, olhar para trás. Não nos deixe olhar para os nossos irmãos, ó Pai, desejando o que é deles, porque o Senhor já nos separou. O Senhor já preparou para nós, Senhor Jesus Cristo, aquilo que é necessário. Ó Deus, Pai, trata os corações que ainda não foram, Senhor Jesus Cristo, rendidos a Ti. Senhor Jesus Cristo, todo o coração duro, todo, Senhor Jesus
Cristo, impedimento, venha hoje, Senhor, cair por terra. Que a tua obra redentora venha alcançar o coração desses jovens, desses adolescentes, daqueles que estão escutando a tua palavra. Que o Senhor venha atuar em nós, que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça, que nós venhamos apontar, Senhor, para ti, que tudo que há em nós aponte, Senhor, simplesmente para tudo que há em ti, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos deixou os teus mandamentos, as tuas palavras, ó Pai. E nós, ó Deus, queremos cada dia mais, ó Deus, sermos transformados por aquilo que o Senhor já nos deixou, ó Pai. Deus, ó Pai, eu sei, Senhor, que há pessoas aqui, ó Pai, que vieram buscar algo referente à sua família. Senhor, visita essa casa. Eu não sei, Senhor Jesus Cristo, o que está acontecendo, mas o Senhor tem falado ao meu coração desde a hora que eu subi aqui, que há um lar perturbado, que há uma mente perturbada, que há uma mente dizendo: eu tenho feito, eu tenho vivido, mas nada tem mudado. O Senhor tem falado: permaneça, porque a vitória é minha, porque eu sei a hora, eu sei o momento que eu vou trabalhar. Então, Senhor, alcança essa mente, alcança esse coração, alcança essa pessoa, Pai, que tem derramado, Senhor, suas lágrimas diante de ti, pedindo a tua providência naquele lar, naquela família, Senhor. Eu não a conheço, eu não sei, mas o Senhor me impulsiona a orar sobre isso, porque se o Senhor já falou, já decretou, nós temos muito mais do que vencedores. Dê paz a essa pessoa, dê paz a esse coração, dê paz a essa mente, que ela consiga, Senhor, continuar perseverante, olhando somente para ti, porque as circunstâncias podem mudar, a tempestade pode bater, mas o Senhor continua fiel no nosso barco, e contigo no barco nós não iremos naufragar. Então visita esse lar, Jesus. Alcança essa família, ó Pai, e faz, Senhor, o teu querer, ó Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia nada, nós não merecíamos nada, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós, e nós somos gratos pela tua obra, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Permaneça em nós, e nós viemos sair daqui com desejo, com a vontade de sermos diferentes, de fazer a diferença, não por nós mesmos, mas por quem tu és em nossas vidas. Amém. Seja visto em mim.